Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Vou compartilhar com você um texto que está lá em 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 1. Um texto muito, mas muito desafiador, gostoso. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Abra comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. Você já deve estar ciente, diz o apóstolo Paulo, que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Figelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele e a sua casa me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, desde que chegou a Roma, ele e os seus me procuraram com persistência até me encontrar. O Senhor conceda a ele e a sua casa, naquele dia, ele ache misericórdia da parte do Senhor. Vocês sabem, melhor do que eu, quantos serviços eles me prestaram em Éfeso. Semana passada, amados irmãos, nós falamos com vocês sobre como transformar, como trazer a infelicidade para a sua família. O tema do nosso mês é como alcançar uma família feliz e abençoada, mas para lhe provocar a reflexão, domingo passado, e se você não viu essa mensagem, ela está aqui no canal da igreja, ela está no Facebook, você deveria assistir. Eu falei sobre como transformar ou trazer a infelicidade para dentro da sua casa. O projeto de Deus para a família é que ela seja feliz e abençoada. Mas nós abordamos vários exemplos bíblicos de pessoas que tinham tudo para dar certo, que tinham uma promessa e a bênção de Deus sobre suas vidas, mas conseguiram o mais difícil. Quando tudo podia ter dado certo, eles fizeram com que desse errado. Eles conseguiram trazer a infelicidade para dentro das suas casas. Eles conseguiram atrapalhar e prejudicar o projeto de Deus na vida de suas famílias. Nessa mesma perspectiva, hoje eu quero compartilhar com você um outro projeto de Deus para as famílias. Eu quero dizer para você, nesta noite, que Deus deseja que cada família seja uma agência missionária. Deixa eu definir para você o que eu entendo como agência missionária. A agência missionária é um grupo de pessoas que planejam e se estruturam para divulgar, apoiar e transformar vidas. Não é outra coisa. Não é simplesmente uma instituição com CNPJ e estatuto, mas um grupo de pessoas que se reúnem para divulgar, promover, apoiar e anunciar as boas obras. E a primeira agência missionária de Deus, pode ter certeza, meu querido, foi a família. Quando olhamos a palavra de Deus, nós vamos observar que Deus sempre usou famílias para impactar uma sociedade, para fazer cumprir os seus propósitos numa cidade ou no mundo. Você olha para o Velho Testamento e você percebe isso. Deus usou, por exemplo, não só Noé, mas Noé e sua família, para que o povo de Deus fosse preservado. Ele preservou a criação, dando uma ordem para que Noé obedecesse e cumprisse juntamente com a sua família. E por isso eles foram preservados do dilúvio e por causa disso os propósitos de Deus continuaram sobre a face da terra. Você deve lembrar da família de José. É interessante que Deus usa José para conquistar as terras e fazer o povo de Deus habitar em Canaã no lugar de Moisés, mas lá na frente, precisamente a partir do verso 24, Deus usará Josué e sua família. Aí não entra mais só a figura do grande capitão dos exércitos, o grande Josué guerreiro, mas entra Josué e sua família dizendo: olha, escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa, eu e os meus, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. E aquela postura que não foi apenas de Josué, mas Josué e a sua casa, Josué e sua família, foi aquela postura que trouxe a restauração à vida do povo de Israel. Porque depois da postura de Josué e da sua família, o povo diz: não, Josué, longe de nós
abandonarmos o nosso Deus, e a Bíblia dirá que houve um grande avivamento no meio do povo. Você ainda olhará para Jessé, mas não somente Jessé, mas a sua família. Foi da família de Jessé que Deus levantou um dos seus escolhidos mais famosos da Bíblia, um dos homens mais importantes do Velho Testamento, Davi, para ser rei sobre Israel. Sempre, queridos, quando Deus quis manifestar a sua graça, cumprir o seu propósito na terra, Deus usou famílias. No Novo Testamento não será diferente. O texto que nós acabamos de ler fala justamente de Paulo sendo grato. Ele diz: vocês sabem que eu estou, Timóteo, você sabe que eu estou preso. E você sabe também que muitos aqui da província da Ásia me abandonaram. Entre eles, Fígelo e Hermógenes. É interessante o destaque que Paulo dá a esses dois irmãos, quando ele diz que todos da Ásia abandonaram, mas dá o destaque porque provavelmente eram aquelas figuras emblemáticas da igreja, assim, todo mundo pode abandonar, menos Hermógenes, menos Fígelo. E ele diz, inclusive eles. Mas Paulo não escreve um desabafo. Na verdade, ele introduz dizendo que ele foi abandonado, mas ele escreve agradecendo. A quem? Ele escreve agradecendo a Onesífero e sua casa, a Onesífero e sua família. Por quê? Porque muitas vezes, Paulo diz, eles me deram ânimo. Muitas vezes eles nunca se envergonharam das minhas algemas. Pelo contrário, eles vieram de Éfeso, porque me serviram em Éfeso. Eles tinham uma igreja na casa deles em Éfeso, mas eles vieram de Éfeso a Roma. E ele dirá no verso 17, e ele me procurou com persistência. Eu estava sendo escondido, ninguém queria que soubessem qual era o meu paradeiro, mas eles conseguiram, perguntaram, investigaram, insistiram, e me acharam, e agora me dão assistência em Roma. Paulo, queridos, escreve essa pequena passagem de Timóteo para registrar a sua gratidão, que uma família lhe deu o apoio que ele precisava no momento mais difícil da sua vida e do seu ministério. No Novo Testamento não é diferente, irmãos. Deus usou famílias no Velho Testamento e Deus continua usando famílias no Novo Testamento. É bem verdade que no Novo Testamento o foco do Senhor ao usar as famílias é estabelecer o seu reino. É interessante que você verá que as famílias que são usadas no Novo Testamento, elas vão favorecer, elas vão promover, elas vão apoiar missionários e avanços missionários. Há 5 áreas de necessidades que a obra missionária tem, em que só uma família pode suprir. Há 5 áreas que nós vemos espalhadas em todo o Novo Testamento, que elas atingiram, que elas se tornaram obstáculos, que elas dificultaram muito a vida dos apóstolos, dificultaram muito a pregação do Evangelho, a vida dos irmãos, mas que Deus usou famílias para resolver. É triste que eu posso lhe afirmar que essas necessidades existem ainda hoje. Essas 5 áreas de necessidades, de obstáculos, elas existem ainda hoje. Não só no Brasil, mas especialmente em lugares, como nós veremos ao final deste culto, porque hoje também se comemora o DIP, Dia da Igreja Perseguida, nós veremos que há muitos lugares onde as necessidades ultrapassam essas 5 áreas. Mas eu quero lhe dizer que Deus ainda continua procurando famílias que possam se colocar na brecha, que possam se colocar disponíveis, que possam dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Se há essa necessidade, eis-me aqui, use a minha casa, use a minha vida para que eu possa supri-la. Deus pode fazer ainda grandes coisas hoje na obra missionária, se a sua família, se a minha família estiver disponível para ser agente de transformação nas mãos de Deus. Por isso eu quero terminar dizendo para você que uma família feliz e abençoada é uma família que está conectada, é uma família que está envolvida, é uma família que está comprometida com o maior e principal projeto de Deus na terra, a pregação do seu Evangelho. A Bíblia dirá que a volta de Jesus depende da pregação do Evangelho.
A palavra do Senhor nos ensina que quando este evangelho do reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. Você precisa entender que não somente a importância escatológica, mas a importância do próprio chamado, do motivo de eu e você termos nos convertido, do evangelho ter nos alcançado, não foi para a gente viver simplesmente uma vida cristã, não foi para cantar na igreja, não foi para coreografar, não foi para dizimar, foi muito mais para que eu e você estivéssemos envolvidos naquilo que é prioridade do reino de Deus, naquilo que os anjos quiseram fazer e foram impedidos, porque este privilégio, esta responsabilidade Deus deu a mim e a você. Eu oro para que Deus use a minha família para suprir essas necessidades missionárias. Eu oro para que Deus use a sua família, você que está me assistindo neste momento. Eu oro para que a nossa família seja feliz e abençoada na proporção em que elas estiverem envolvidas e comprometidas com a obra do Senhor. Que necessidades são essas? A primeira necessidade, queridos, em que Deus usou famílias, é que Deus usou famílias para suprir as despesas da pregação do Evangelho. Deus usou famílias para suprir as necessidades da pregação do Evangelho no Novo Testamento. Lucas capítulo 8, verso de 1 a 3, falará da história de algumas mulheres. Se você está com a Bíblia aberta, por favor, abra aí em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, nós vemos a seguinte narrativa, a partir do verso 1 ao verso 3. E aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, a saber, Maria chamada Madalena, dos quais lhe saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam a Jesus e aos seus discípulos. Não pense, amados irmãos, que caía maná do céu. Não pense que Jesus, durante 3 anos, quando ele convocou os seus discípulos e que eles pararam suas atividades e deixaram de cobrar impostos, e deixaram de pescar, e deixaram de trabalhar na lavoura, não pense que eles oravam e caíam do céu, nem que eles ficavam mendigando. Alguém estava por trás. Deus estava levantando famílias, pessoas que tiveram encontro com o Senhor, como eu preguei sexta-feira passada, e tiveram suas vidas transformadas. Pessoas que, ao terem a sua trajetória de vida transformada, a alegria e a gratidão inundaram de tal forma que eles passaram a ser seguidores e passaram a ser também financiadores, patrocinadores do reino de Deus, porque aquelas mulheres que são citadas por Lucas, elas desejavam que aquele evangelho que transformou a vida delas, também transformasse a vida de outras pessoas. Deus usa famílias. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa casa, e vemos o que Deus fez, restaurando casamentos, salvando filhos, amados irmãos, isso precisa gerar a gratidão necessária para que a gente deseje que essa bênção, essa oportunidade chegue a outros lugares. Em João capítulo 12, verso 1 ao verso 2, você vai ver que a família de Lázaro, lá de Betânia, era um ponto de parada. Jesus, ao cruzar e fazer as suas caminhadas em Jerusalém, na Judéia, ao passar por Betânia, ele parava sempre para repousar, para se alimentar. E onde era essa casa? A casa de Lázaro e de suas irmãs. Que preciosidade, que privilégio, quando nós podemos fazer projetos familiares. Essa semana eu estava falando com um irmão aqui da nossa igreja, e ele compartilhando da experiência que ele tem vivido. Ele, a esposa dele, o cunhado e a cunhada entraram num propósito no seu coração de todo mês comprarem um número X de alimentos, fazerem uma refeição e levarem a uma comunidade. Eles. Como é bom ver quando o povo de Deus não precisa, não depende de uma atividade na igreja, porque eles entendem que o evangelho precisa ser vivido 24 horas. Crente não vai trabalhar somente quando tiver trabalho na igreja. Nós somos chamados para sermos luz, diferencial
em todos os lugares, em todos os momentos, quer a igreja esteja aberta ou fazendo atividade, quer não. E eu parabenizei esse amado irmão, fiquei muito feliz, porque isso é de fato entender que a família, ela precisa suprir, ela precisa atender às necessidades da obra missionária. Bom seria, irmãos, que não faltassem recursos e não faltasse estrutura, porque alguém diria, conta com a gente está aqui e deseja que mais famílias sejam abençoadas com a pregação do Evangelho. Atos capítulo 4, verso 34, diz que várias famílias, quando acontecia o culto, várias famílias vinham e vendiam suas casas e suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque quando o Evangelho começou a ser disseminado, a perseguição aumentou, o número de órfãos, o número de viúvas aumentou. Muitas pessoas começaram a perder os seus bens, começaram a ser presos e jogados nas arenas. Uma fome, uma desestabilidade, uma crise social começou a se abater sobre a vida dos cristãos. O que é que as famílias faziam? Aqueles que não haviam sido atingidos ainda por aquela crise, se desfaziam daquilo que tinham em excesso, daquilo que tinham e que não havia necessidade, e eles compartilhavam e depositavam aos pés dos apóstolos. Isso é Evangelho, é Deus usando famílias para abençoar outras famílias, é Deus usando famílias para suprir as necessidades da pregação do Evangelho. Uma segunda necessidade que você vê no Novo Testamento, e que Deus também usou famílias para resolver, é que você percebe que muitos missionários, muitos profetas, muitos discípulos, ao estarem viajando, eles conseguiam se hospedar e se proteger na casa de famílias. Famílias que hospedavam e apoiavam missionários. Atos capítulo 16, a partir do verso 13, abra aí comigo na sua Bíblia. A gente não vai ler todos, mas alguns textos são importantes que você possa acompanhar, ler, registrar, marcar na sua Bíblia. Atos 16, do verso 13 ao verso 15, diz assim: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, e depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Qual foi o pedido de Lídia? Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Que coisa linda! Paulo pregando o Evangelho, chegando de viagem, vindo de uma maratona, pega essas mulheres na beira do rio, prega o Evangelho. Qual foi a atitude natural, espontânea? Não foi um constrangimento, não foi Paulo persuadindo, dizendo assim, bem, já que você ouviu o Evangelho, a tradição diz que todo mundo que se converte tem que apoiar, tem que abençoar, tem que levar a gente para casa e dar comida. Não foi isso. Certamente Paulo, conhecendo quem ele era, a sua dinâmica, ele terminaria ali a pregação e já iria seguir. E ela percebe aqueles homens cansados de viagem, aqueles homens que provavelmente dormiram ao relento, não tiveram uma refeição. Ela diz, olha, vem na minha casa. Sabe o que é isso, irmãos? É família sendo usada para hospedar, para ajudar, para proteger missionários. Que coisa extraordinária. Quando você pode dizer assim, olha, tem alguém de passagem, eu hospedo na minha casa, tem alguém precisando de alguma coisa? Conta comigo. Tem alguém precisando de alguma assistência, eu vou ajudar com a minha profissão, eu vou resolver. Eu conheço o caso muito emblemático de um missionário, muito próximo aqui da Zona da Mata Norte, em Pernambuco. Ele foi confundido com um criminoso e foi preso. E aí, naquele momento que ele é preso, as pessoas primeiro julgam, as pessoas primeiro vão ver o que acontece. Olha, o missionário foi preso, tinha culpa no cartório, a culpa dele era ser muito parecido com o bandido. Então, a primeira reação de todo mundo foi de grande decepção, e alguns que diziam assim, eu desconfiava desde o início.
Foi preciso que um servo de Deus, advogado, juntamente com sua esposa, a família, fosse investigar e descobrisse que não tinha nada a ver, que tinha todo um contexto, que aquele missionário nunca esteve naquele ambiente, naquele horário. E aí entrou-se com ação na justiça, e depois de alguns meses, aquele missionário foi solto. Assistência. Alguém que pôde usar da sua profissão para corrigir uma injustiça que a grande maioria só apenas criticou e condenou. Amados irmãos, há quantas necessidades a obra missionária hoje passa, porque muitos não são capazes de usar da sua experiência profissional, dos seus conhecimentos, da sua própria estrutura, para fazer com que o Evangelho continue sendo anunciado. Bem-aventurados, privilégio daqueles que podem viver esse privilégio. Uma outra necessidade que você vê, que a obra missionária enfrentou no Novo Testamento, e Deus usou famílias. Deus usou famílias para apoiar e encorajar missionários desanimados e em dificuldades. Romanos capítulo 16, o próprio apóstolo Paulo faz essa confissão. Romanos capítulo 16, no verso 7, olha o que é que Paulo dirá. Ele faz várias saudações aos irmãos que estão em Roma, mas no verso 7 ele diz: saúdem a Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Olha o que é que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo agradece a Andrônico e Júnias porque eles apoiaram. Quando Paulo diz que eles foram companheiros de prisão, entenda, não é que eles estavam presos. É porque enquanto Paulo não foi solto, eles acamparam na prisão. Eles se mudaram, Andrônico e Júnias, essa família, este casal, eles decidiram que enquanto Paulo estivesse preso, toda a assistência, comida, roupa, o que Paulo precisasse, eles voluntariamente fariam. Não estavam literalmente na prisão, mas alguns historiadores dirão que eles provavelmente se mudaram para lá, alugaram uma casa próxima, e todos os dias, por quase 2 anos, eles estiveram dando assistência em Paulo. Paulo tem uma gratidão tão profunda pelo apoio deste casal, desta família, que Paulo faz a saudação e a menção ao escrever aos romanos. Eu sou grato a eles, porque no momento mais difícil do meu ministério, quando muitos me abandonaram, esse casal, essa família, me deu apoio na prisão. Atos capítulo 21, verso 8 ao verso 10, fala sobre a viagem missionária de Paulo, precisamente a terceira viagem missionária de Paulo. E aí ele diz aqui no verso 8 do capítulo 21, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 filhos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam, e demoramos ali alguns dias. Paulo diz: olha, eu estava na minha viagem missionária, e quando a gente chegou em Cesareia, quem nos hospedou, até que a gente recuperasse ânimo, recuperasse o corpo, se alimentasse, descansasse, foi o Filipe, o evangelista. Famílias que assistem, que encorajam. Você não pode imaginar a importância que há para um missionário que está no campo, quando ele recebe uma ligação, quando ele recebe uma carta, uma mensagem, e o sentimento do seu coração, talvez aquilo que o diabo dizia: estás esquecido, ninguém lembra de você, e ele é surpreendido com alguém. O ministério de missões da nossa igreja, você sabe disso. Mesmo em ano de pandemia, mesmo com tanto fecha e abre igreja, mesmo com tantas dificuldades financeiras, assumiram um desafio mensal, todos os meses, escolher e adotar um missionário. E não só mandar oferta, porque mandar dinheiro é fácil. Mesmo em crise, mandar oferta é fácil. Mas eles fazem um contato com esse missionário.
Eles ligam para esse missionário, eles falam com o missionário. Durante todo aquele mês eles oram por aquele missionário. Eles dão o apoio daquele missionário. E eu pude presenciar em alguns desses momentos que eu participei de reunião deles, do outro lado a reação de surpresa, de emoção e de gratidão. Está aqui conosco como equipe produzindo este culto, a nossa tesoureira do Ministério de Missões, não é verdade, Fia? É impressionante, o penúltimo pelo menos que eu lembro, ele até se emocionou, ficou com os olhos meio lacrimejando. Por quê? Surpresa, a lembrança, o apoio, o encorajamento. Meus amados irmãos, como é importante, como Deus usou famílias para isso. Cuidado, porque às vezes estamos tão preocupados com a felicidade da nossa casa, que só estamos preocupados em atender às necessidades da nossa casa. Mas parte da felicidade que vem prometida do Senhor para a família, é quando esta família também se preocupa com outras. É quando esta família também está disponível a ser agentes de bênção e transformação na vida de outro, especialmente na vida de missionários em dificuldades que precisam de encorajamento. A quarta necessidade que a gente vê, irmãos, e eu já estou terminando. A quarta necessidade, penúltimo ponto que eu quero apresentar para você, aonde houve dificuldades na obra missionária e Deus usou famílias para suprir, é quando Ele inicia famílias para iniciar novas igrejas. Se você olhar para o Novo Testamento, você verá que uma das estratégias mais eficientes de Deus, quando você tira Paulo como grande plantador de igreja, a segunda estratégia mais eficiente de pregação do Evangelho foram as famílias. Centenas de igrejas foram implantadas com grupos familiares, com pequenos grupos, começando dentro da casa dos irmãos. Romanos capítulo 16, do verso 3 ao verso 5, texto que eu acabei de ler, fala, por exemplo, do casal Priscila e Áquila. E Paulo diz: eu saúdo a Priscila e Áquila, meus irmãos em Cristo, e a igreja que se reúne na sua casa. E aquela igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, foi começada por eles, foi iniciada por eles. Pessoas que entenderam que podiam convidar amigos, convidar familiares, convidar vizinhos e compartilhar a sua fé. É impressionante, para constrangimento e vergonha nossa, crentes que não conhecem seus vizinhos, crentes que em ambiente de trabalho nem são reconhecidos ou identificados como cristãos. Isto é o outro lado, é o exagero, é o extremo de uma vida cristã secreta. As famílias do Novo Testamento, elas não somente eram identificadas como cristãos, mas eles abriam as suas casas para a pregação do Evangelho. Filipenses capítulo 1, e esse texto eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, Paulo vai fazer a citação de uma outra família. Filipenses capítulo 1, verso 2. Paulo vai falar aqui, irmãos, de Áfia e Arquipo. Mais uma vez, Paulo agradecendo a esses amados irmãos por estarem abrindo a sua casa e estarem iniciando uma família, uma igreja, uma porta, uma agência missionária dentro da sua casa. E é interessante que muitos obreiros e muitas pessoas que se tornaram cooperadores dos discípulos, eles surgiram nessas casas, eles surgiram nessas pequenas igrejas, porque essas igrejas, amados irmãos, elas dão o alimento espiritual, mas elas dão apoio, elas dão a assistência, elas dão a guarida. Em tempos difíceis, elas geram comunhão, um ajuda o outro. Como é importante. Pense bem, meu irmão, talvez você tenha uma sala, um terraço, você tenha um pátio privilegiado, talvez você more num condomínio, talvez você tenha muitos vizinhos que você conhece, ou o número de parentes ao redor da sua casa. Veja quantas oportunidades você pode estar perdendo. Essas pessoas poderão partir sem Cristo, e elas não terão ouvido de você, elas não terão tido a oportunidade na sua casa de ouvir o Evangelho. Eu quero desafiar você, me dê trabalho, eu quero desafiar você.
Você já imaginou se no seu próximo aniversário de casamento, se no seu aniversário pessoal de idade, ou da sua esposa, ou do seu filho, você fizer um jantar, você fizer um almoço, você chamar os seus familiares, você chamar um dos pastores da sua igreja, ou eu, ou o pastor Adolfo, ou o pastor Alberto, ou um dos nossos presbíteros, todos pregam muito bem, e você dizer assim: venha dar uma palavra, eu estou reunindo a minha família. Eles virão, não porque é culto, eles nem saberão que é culto, eles sabem que é um almoço, que é um jantar, que a gente está comemorando porque eu fui sarado, eu melhorei da Covid-19, ou eu fiz aniversário, ou vou fazer aniversário de casamento, ou meu filho passou de ano. Venha na minha casa e você reunir vizinhos, amigos. Se tivéssemos só a título de exemplo, só para facilitar a conta, se nós só tivéssemos 50 pessoas aqui na igreja, e cada uma chamasse uma vez no ano, e fizesse uma programação evangelística na sua casa, não só você estaria cumprindo o seu papel de cristão, e agindo como missionário na sua família, mas nós teríamos no mínimo 50 programações evangelísticas no ano. Nós teríamos um culto praticamente para cada semana do ano evangelístico, já que nós temos 52 semanas no ano. Se apenas 50 pessoas convidassem para fazer uma vez no ano um culto, nós teríamos um culto evangelístico nas casas, todas as semanas do ano. Não há desculpas para que eu e você só pensemos no nosso conforto, no nosso bem-estar e servir ao Senhor na igreja, e esqueçamos que quem deseja ter uma família feliz e abençoada precisa conectar essa família no propósito mais importante de Deus, que é a obra missionária. E eu termino como último tópico, essa quinta e última necessidade que existiu lá no Novo Testamento e existe ainda hoje, e sua família poderá supri-la. Deus usou famílias como instrumentos de evangelização de cidades inteiras, de bairros inteiros. Atos capítulo 10, verso 24, nós vamos ver a história de Cornélio, do centurião Cornélio. Ele tem um sonho, e nesse sonho Deus manda que ele vá chamar Pedro. E ele manda então chamar Pedro, e antes que Pedro chegue, o texto dirá no verso 24, que ele reuniu todos os seus amigos e familiares. Quando Pedro chegou, a sua casa estava cheia. E Cornélio disse: fala o que Deus mandou você falar para a gente. A Bíblia dirá, queridos, a partir do verso 25, que quando Pedro prega, o Espírito Santo é derramado, e aquelas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, elas se convertem. Atos capítulo 16, do verso 30 ao verso 34, quando Paulo está com Silas preso na prisão, e você sabe daquela história, perto da meia-noite, em vez de estarem lamentando, ó céus, ó terra, ah Deus, eu não aguento mais, eu estou para ser demitido, eu fui demitido, eu não tenho o que comer, essa resenha, essa lamúria, essa ingratidão que só consegue enxergar o lado negativo das coisas. Pelo contrário, eles estavam presos, açoitados, nus e acorrentados, mas a Bíblia diz que eles estavam louvando ao Senhor. E perto da meia-noite, um vento, um som, um estrondo, um terremoto, as cadeias se abrem, e aí você conhece todo aquele processo. A Bíblia dirá que quem se converte naquele dia é o carcereiro. O carcereiro, então, ao se converter na prisão, leva Paulo e Silas à sua casa, e o texto dirá que ele lavará os vergões, ele vai dar um banho, vai tratar das feridas que as correntes causaram em Paulo e Silas. Paulo e Silas, então, pregam o evangelho à sua família. O carcereiro então leva Paulo e Silas para pregar na sua família, e o texto dirá que a família do carcereiro se converte e todos são batizados na casa do carcereiro. E Deus, através da vida daquele carcereiro, iniciou a igreja de Filipenses. O primeiro convertido da igreja aos Filipenses foi o carcereiro e a sua família. Deus usa famílias como instrumento de evangelização de ruas, de cidades, de bairros. Deus pode usar a sua família, intercedendo, contribuindo, ou mesmo ela sendo usada para que a pregação do evangelho aconteça. Muitas igrejas hoje, elas só são igrejas porque um dia outrora alguém começou a pregação do evangelho dentro da sua casa.
Muitas igrejas começaram com pregações voluntárias dentro de casa. Depois viraram um ponto de pregação. Depois viraram uma congregação. Depois se tornaram igreja. É dessa forma. Essa é a melhor e mais linda estratégia de Deus no Novo Testamento nos dias de hoje. Deus pode usar a sua casa. E a minha oração é que Deus use a minha família. A minha oração é que Deus use a sua família. Deus ainda está à procura de famílias que desejem estar envolvidas, comprometidas e conectadas com o mais importante projeto do Evangelho na terra. Quando não houver mais necessidade de pregar o Evangelho, o arrebatamento virá. Quando o Evangelho for pregado a todos, Jesus voltará. O que retém e o que impede que se cumpra o grande dia do Senhor ainda é a pregação do Evangelho. Esse é o projeto mais importante, não é outra coisa. Esteja envolvido com isso. Permita que, ao se envolver, você possa ver a bênção de Deus na sua casa e você possa ver o que é uma família feliz. É uma família que se colocou à disposição, que disse: eis-me aqui, Senhor, faça da minha casa uma agência de apoio, de promoção, de encorajamento e de pregação do Evangelho.